Fala pessoal, aqui é o Chefe Christopher. Hoje estamos no nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio anterior, que foi nosso primeiro episódio. Foi gravado com muito amor, com muito carinho, com a convidada especial. E hoje a gente vai fazer uma segunda receita para vocês, que é um prato bem consumido aqui no Brasil, que é a nossa famosa galinha com quiabo. É um prato de descendência angolana, então é um prato africano que foi trago para cá e é adaptado lá em Minas Gerais. Então é o nosso famoso franguinho com quiabo. Hoje eu vou ensinar para vocês, é uma adaptação porque tem alguns ingredientes que a gente não acha aqui, que é as pimentas que eles consomem lá, é o enlatado que eles consomem lá, a gente não acha aqui. Então a gente hoje está fazendo uma adaptação do prato, espero que vocês gostem, é um prato bem gostoso. E hoje também nós temos uma convidada especial, que é uma nutricionista, e ela vai vir aqui bater um papo com a gente de um assunto que a galera não gosta muito de falar, que foi uma época ruim que a gente passou, que foi a pandemia, só que levantou muitos assuntos que precisam ser discutidos. E um deles é a insegurança alimentar. Então hoje no nosso debate a gente vai falar um pouco sobre a insegurança alimentar no Brasil, como a pandemia impactou nisso. É isso aí então, galera, bora para mais uma receita da hora que vai ficar bem saborosa para vocês fazerem em casa, viu? E para começar, como eu expliquei para vocês no episódio anterior, todo cozido eu faço um fundo. Então hoje a gente vai fazer a nossa muamba de galinha, nosso tradicional franguinho com quiabo. E para começar, vou pegar uma panela alta e larga, aquecer ela. Vou deixar a minha panela aquecendo em torno de 3 minutinhos. Pessoal, como eu expliquei para vocês, todos os pratos têm uma base de gordura. Na minha base de hoje eu vou usar o azeite de dendê para resgatar um pouco da ancestralidade do prato. E a gente tá aqui, eu tenho 100 ml de azeite de dendê. Eu vou regar no fundo da panela já aquecida. E eu vou fazer igual ontem, vou começar selando as partes do nosso frango. Aqui eu tenho uma galinha inteira, tenho mais ou menos 3 kg de galinha aqui. Vou adicionando separadinho no fundo da panela. Eu não tirei nenhuma parte. Aqui eu tenho o pescoço, eu tenho o pé, tenho tudo, a galinha inteira. O pezinho famoso que eu amo. Pessoal, coloquei minha galinha inteira aqui no fundo da panela. Eu vou deixar ela selar por mais ou menos 3 minutinhos para depois poder virar. O azeite de dendê é muito aromático, então já está subindo um aroma muito incrível na cozinha e o pessoal aqui já está ficando com fome. Enquanto minha galinha sela, eu vou jogar algumas ervas aromáticas para poder soltar o óleo essencial no fundo da panela. Vou jogar aqui louro fresco, orégano fresco. Eu não sei se o pessoal está muito acostumado, está mais acostumado com o orégano seco, já pronto para uso. Aqui a gente tem um orégano fresco, ó, é a planta mesmo. E aqui é feito o orégano que geralmente vocês usam em casa. E vou adicionar um raminho de alecrim. Então meu fundo da panela já está com a galinha selando e com as ervas que vai soltar todo o óleo essencial já para ir agregando sabor na nossa galinha. E o importante, por que eu estou selando? Para eu poder não liberar o suco dela, porque na hora que eu cozinhar, a carne libera água. Então, quando eu selo a carne, ela vai concentrar todo o suco e a suculência dentro da carne e vai ficar uma carne mais macia e mais saborosa. Passado 3 minutinhos, agora eu vou virar a galinha para poder selar mais 3 minutos do outro lado. Ela já vai dando uma cor já meio alaranjada, uma cor bonita do azeite de dendê. Como eu sempre converso com o Du, comer é um ato social. Então fazer esse prato me relembra muito a minha religião, o cheiro, os aromas, porque é muito usado no candomblé, é muito usado no nosso culto. Então lembra muito minha religião e estou muito feliz de fazer esse prato hoje com vocês. Virei minha galinha, vou deixar ela selar por mais 3 minutinhos, para depois eu vir temperando ela e agregando os vegetais que a gente vai colocar. Lembrando que minha galinha foi temperada com 2 limões, páprica defumada, páprica picante e um pouquinho de sal. Então você já deixa ela temperadinha já para ir pegando o sal, pegando o tempero e depois a gente só sela aqui no dendê mesmo. Passado 3 minutinhos que eu selei de um lado, 3 minutinhos do outro, agora eu vou retirar a minha galinha
para eu poder fazer um refogado com cebola e coalho para, de novo, tirar, puxar o fundo da panela para agregar sabor no nosso cozido. Agora, pessoal, já construí o meu fundo, já tem um sabor acentuado aqui na panela. Eu vou adicionar a nossa cebola picadinha. Eu piquei mais grosseiramente para ele cozinhar e ir derretendo, agregando sabor. Aqui a gente tem 2 cebolas e meia picada para 3 kg de frango. Vou adicionar mais um fio do azeite de dendê. Como eu falei para vocês, eu estou usando 100 ml, então eu usei uma parte, 50 ml, para poder selar a galinha. Agora eu vou regar com mais um fio para poder refogar a nossa cebola com o alho. Primeiro eu vou refogar a cebola até ela dar uma caramelizada e depois eu venho com o alho. Dá aquela mexida, o aroma já está maravilhoso. Vou pôr mais um pouquinho de erva também para soltar no fundo da cebola. Mais orégano, alecrim e louro. Como é um prato angolano, lá eles têm o costume de usar muita pimenta. Eu não achei a pimenta que eles usam lá. Aqui a gente está fazendo uma adaptação e eu vou usar uma pimenta malagueta. Vou adicionar minha pimentinha já no fundo da panela. Aqui eu tenho uma pimenta malagueta picada sem a semente. Porque aí a pimenta também vai soltar o óleo essencial dela no fundo da panela para trazer aquela picância bem gostosa pro prato. Já vou dar uma temperadinha na minha cebola para ela poder dar uma murchadinha. Então já dou uma temperadinha com salzinho. Gente, uma dica, o sal, ele solta a água dos alimentos, então sempre que vocês forem fazer um preparo, pensem nisso antes, porque o sal, ele solta a água dos alimentos. Então eu joguei o salzinho aqui para ele poder desidratar a cebola, para poder chegar no ponto do nosso refogado. Cheguei no ponto da minha cebola, dourei ela por em torno de 3 minutinhos aqui na panela, em fogo alto, lembrando. Agora eu vou adicionar o nosso alho picadinho. Para 3 quilos eu estou usando uma cabeça de alho, porque a gente gosta de tempero aqui, gosta das coisas bem temperadinhas, bem gostosa. Então aqui tem uma cabecinha de alho bem picadinha, alho in natura fresco. Refoguei meu alho, agora eu vou voltar com a galinha para a panela, para a gente poder começar o cozimento dela. Então eu volto a galinha que eu tirei para a panela. Já está selada. Vou mexer para poder encorpar a cebola junto com a galinha. E agora a gente vai começar a temperar para poder cozinhar. Aqui eu tenho 3 tomates picados sem casca, então agora a gente vai adicionar o tomatinho. Adicionei nosso tomate. Vou dar uma temperadinha no tomate também, para ele dar aquela murchadinha. Pessoal, essa panela tá lindíssima. Uma cor assim, ó, que se você não usar o azeite de dendê, você não vai ter essa cor. Eu garanto para vocês. Vou dar mais uma temperadinha agora com páprica defumada. Aqui, pessoal, eu tenho uma coisa essencial no nosso prato também, que é o divisor de gostos, que é o nosso coentro. Mas, como uma boa galinhada, tem que ter um bom coentro, né? Então a gente vai adicionar algumas folhas inteiras mesmo, para poder ir soltando o sabor no nosso cozido, e depois a gente finaliza com ele picadinho, só para finalizar o prato. Adicionei meu coentro, dou mais uma mexidinha. Agora eu vou adicionar a nossa água, um copinho de água. Eu não vou adicionar bastante água, porque eu gosto que ela vai cozinhando aos poucos e eu vou adicionando água para ir pegando o fundo. Então eu vou construindo o sabor durante o preparo.
Então aqui a gente vai estar regando com um copo de mais ou menos 500 ml de água. Então, pessoal, aqui na panela adicionei meio copo de água, agora eu vou deixar ele cozinhar. Assim que for secando a água, eu vou adicionando mais água, até chegar no ponto que a galinha esteja mole. Então, agora, adicionei meio copo de água. Eu vou deixar ela cozinhar aqui durante de 10 a 15 minutos, para depois eu vir com a abóbora. Depois eu adiciono a abóbora depois de 10 minutos e metade do nosso quiabo, para ele poder agregar sabor no caldo, porque o quiabo, como é um vegetal mais mole, eu só adiciono ele no final. Mas eu vou adicionar um pouquinho só para agregar sabor no nosso cozido. Pessoal, como eu havia falado, depois de cozinhar durante meia hora, eu adicionei mais 2 copinhos de água. Enquanto foi secando, eu fui adicionando a água, utilizei mais 2 copos. Adicionei aqui já a nossa abóbora, mais ou menos meio quilo de abóbora. E eu vou adicionar metade dos nossos quiabos. Eu tenho em torno aqui de 15 quiabos picados. Um segredo do quiabo, para não soltar muita baba: você dá uma secada nele antes, tira o talo e corta no meio. Joguei um limãozinho para não empretar, porque eu já tinha feito o mise en place. Agora eu vou colocar metade do nosso quiabo. E vou deixar a outra metade do nosso quiabo para a gente poder selar no dendê e adicionar só na hora que estiver finalizando. Então adicionei aqui a nossa abóbora cabotiá e o nosso quiabo no nosso frango cozido. Vou dar mais uma temperadinha. Como eu falei, eu sempre vou temperando aos poucos para poder ir agregando sabor. Eu vou experimentando como tá o sal, e vou temperando cada coisa que eu vou colocando. Então eu coloquei abóbora e mais quiabo. Eu vou dar mais uma temperadinha com sal. Gente, tá muito bonito isso aqui. Muito bonito. Muito colorido. Um alimento bem saudável e bem gostoso. Coloquei aqui agora o nosso quiabo e nossa abóbora. Vou adicionar mais um pouquinho de água para ele poder finalizar. Enquanto finaliza, vai mais ou menos uns 20 minutinhos só para finalizar, para poder amolecer. E o Gustavo, meu sous-chefe, vai agora fazer o nosso fungi. O nosso fungi é o quê? O fungi é como se fosse um pirão angolano. É uma mistura de farinha com água, como se fosse nossa polenta aqui no Brasil, só que lá eles usam a farinha de milho grossa. Então o Gustavo vai fazer aqui o fungi, ele vai colocar a água, dissolver a farinha e depois com a água quente ele vai cozinhando. Então vai ficar aqui cozinhando mais ou menos uns 10 minutinhos. Ele vai adicionando a água quente, mexendo até chegar numa consistência lisa e fluida. Aí, pessoal, aqui depois de cozido 1h30, aqui a gente tem nossa galinha. Olha o fundo como tá. Parece que pegou, mas não, agregou só sabor. A gente, tem um fundo mais grosso, um caldo grosso para poder adicionar no arroz. Olha a cor, se vocês pudessem sentir o cheiro, eu sei que eu falei isso ontem, mas hoje também tá sensacional. Aí agora, para finalizar o nosso prato, eu vou fazer o nosso quiabo grelhadinho para poder finalizar por cima, para dar uma textura diferente. O que eu coloquei ali na panela foi mais para agregar um sabor no caldo. Agora eu vou finalizar o nosso quiabo aqui na frigideira. Coloquei um fio de azeite e vou colocar o azeite de dendê. Mais um fiozão. Agora eu vou adicionar nossos quiabos para poder grelhar e finalizar o nosso prato. Aqui aqueci a frigideira, coloquei o meu azeite de dendê, um fiozinho de azeite para não queimar. Agora eu vou deixar ele selar de um lado, esperar um minutinho e meio. Vou virar ele, dar uma flambada no fogo e deixar ele finalizar o outro lado. Temperar só com salzinho e pimenta, uma pimentinha fresca moída na hora. E um salzinho. Agora eu vou dar uma flambadinha. Pessoal, olha a cor já que o quiabo tá. Já tá num tom meio alaranjado. Isso aqui tá saboroso demais. Jogar mais um fiozinho de azeite de dendê.
Aqui, pessoal, como eu tenho um fogão industrial e uma chama maior, eu consigo dar uma defumada. No fogão de casa, para vocês chegarem nesse ponto, vocês deixem a panela aquecer bem, sem mexer o quiabo. Na hora que ela pegar uma temperatura, vocês vêm e dá uma jogadinha nela para baixo. Aí vocês conseguem o mesmo sabor, chegar na mesma textura que eu tô fazendo aqui no fogo de casa. Quiabinho finalizado, 2 minutinhos aqui na panela, só para dar aquela selada. Agora, para finalizar, eu vou jogar ele na panela metade e deixar um pouquinho para eu poder finalizar o prato depois com vocês. Agora eu volto nossa galinha pro fogo com quiabo para poder finalizar de verdade. Agora eu venho com metade do quiabinho que eu grelhei, o resto eu vou deixar para finalizar o prato e jogo por cima. E aqui temos nossa galinha com quiabo finalizada. Para finalizar, mais uma pitadinha de coentro fresco. E é isso. Aqui temos uma galinhada, uma galinha com quiabo bem gostosa para você servir para sua família. Um pratinho bem gostoso para um domingo, poder convidar os amigos e chamar todo mundo para poder comer. Muito obrigado. Agora espero vocês no nosso bate-papo com a nossa amiga e nutricionista Priscila. Muito obrigado. Fala pessoal, agora a gente vai entrar no nosso bate-papo. Depois de ter feito esse prato bem gostoso para vocês pegaram a receita, anotaram em casa bonitinho. Agora a gente vai experimentar e eu vou apresentar a nossa convidada para vocês. Nossa convidada é nossa amiga nutricionista Priscila, que veio aqui hoje para bater um papo com a gente, e ela vai se apresentar e falar mais um pouco dela. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, de verdade, fiquei muito feliz com o convite. E a gente que agradece. Ardeu meu coração. Bom. A gente que agradece. Bom, como bem falaram, meu nome é Priscila, eu sou nutricionista já há 7 anos, sou mulher preta, tenho uma bebezinha de 8 meses e esposa, né? Maravilhosa. Estamos aqui também com meu marido e sócio, o Eduardinho. Eduardo. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui para bater um papo junto com o Cris e provar esse franguinho que parece uma delícia. Aqui. E antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente só vai provar para ver se realmente se nossos convidados e o meu marido aprova, para ver se o prato tá gostoso. Vamos ver e se a não gente é fake volta. news. Vamos ver se não é fake news, exato. Bora então. Bora provar, porque olha, a vontade tá grande. Meu Deus. Nossa, que delícia. Quiabinho. Meu Deus. Gente, quem não gosta de quiabo, façam em casa essa receita e experimentem, que eu tenho certeza que vocês vão trocar de opinião na hora. Gente, esse franguinho com a polenta. Tá perfeito. Nossa. E aí, Pri, tá aprovado? Tá aprovadíssimo. Valeu a pena esperar? E como? E ela esperou, hein? Esperou, né? Esperou um pouquinho. Que delícia. Tadinha da bichinha, tá 4 horas aqui. Gente, esse quiabo. Muito bom. Na verdade, comer o prato inteiro antes de começar a com conversar. Uma dúvida. Pra quem de casa não conhece, nunca utilizou o dendê, o que vocês acharam do gosto no prato? Muito suave. Nossa, também, eu que achei delícia. suave. O cheiro tá... E acentuou, né, o sabor do frango. Tá uma delícia. Mas não é um gosto forte que rouba a cena, né? Nem um pouco. O molhinho aqui, a gente deu uma coada no molho do frango, com a reduçãozinha do dendê, só pra acentuar o prato. Gente, não é porque eu fiz não, mas tá muito gostoso. Muito bom. Parabéns, viu? Show de bola. Pri, o frango hoje é uma das proteínas mais baratas que a gente tem no mercado. De mais fácil acesso para todo mundo, que é mais acessível.
E quando a gente fala de insegurança alimentar, você acha que esse é um assunto que as pessoas exageram? Tipo assim, muitas das pessoas que não passam exageram? Ou você acha que é um assunto presente, recorrente, que vale a pena a gente trocar uma ideia e a gente conversar sobre? Infelizmente é um assunto real, Sim. né? Real, da nossa realidade mesmo, né? Quando aconteceu, né, da pandemia, Covid, Sim. né? Realmente esse cenário, ele veio mais à tona, né? Ele Piorou, né? Piorou. Sim. Em 2023 teve aí uma melhora. Sim. Muito bom. Isso é de se aplaudir, Sim, realmente, verdade. né? Mas é importante a gente ressaltar e falar e conversar sobre esse assunto, porque a insegurança Sim. alimentar ainda é muito uma presente. realidade. Às vezes pode não ser a nossa realidade, mas de muitas famílias né? E a fome, com certeza, né? O Pri, então explica para quem tá acompanhando aqui a gente o que é insegurança alimentar. Que a gente às vezes usa esses termos e a pessoa lá de casa não sabe o que é. O que seria insegurança alimentar? Ô Du, quando a gente fala em insegurança alimentar, nós pensamos em qualidade Sim. e quantidade, tá? Na falta de acesso realmente a alimentos dignos para as pessoas, chegarem até as pessoas, né? Em questão de qualidade e quantidade. Sim. Tá, então basicamente seria... Insegurança alimentar seria quando uma pessoa não tem acesso à quantidade que ela precisa para nutricionalmente ela ser considerada saudável. Sim, e sobreviver. O sobreviver, que é Tá? o principal. É o principal, em qualidade e quantidade. A questão das calorias, Sim, que a gente precisa, vitaminas. que as pessoas precisam, que as pessoas necessitam realmente. Tá legal. Priscila, a gente falou um pouquinho sobre a pandemia, né? Certo. E a correlação que a gente tem com insegurança alimentar, com fome e por aí vai. A pandemia não foi fácil para ninguém, né? E eu acho que quando a gente fala da pandemia, ela foi mais difícil para quem tem menos acesso, para quem tem menos oportunidade e menos dinheiro, né? Eu vi uma pesquisa de 2023 que ela fala que em cada três famílias chefiadas por pessoas pretas, 2 dessas famílias elas sofrem com insegurança alimentar, né? O que você acha desses dados? Realmente tem relação, né? Quando nós pegamos o Brasil, Sim. a maioria das pessoas no Brasil são pretas. Sim. Em questão de população, Sim. né? Então, aonde estão essas pessoas pretas? Estão nas vilas, estão nas periferias, estão nas favelas, realmente à margem ali da sociedade, Sim. né? E o acesso? Aí que a gente entra na questão de insegurança alimentar e da fome. E o acesso a esse alimento, né? Transporte, Sim. né? N situações, o clima, Sim. que também tem relação com a insegurança alimentar e o desemprego. Sim. Chefes de família Sim. estão em desemprego, em situação de desemprego, que não conseguem ter o alimento, no seu prato, no dia a dia. E não é só a questão do desemprego, né? Assim, todo mundo sabe, né? Assim, às vezes as pessoas fingem que não sabem, mas elas sabem. Pessoas pretas recebem menos do que pessoas brancas. Pessoas pretas estão em posições menores, ganhando menos e trabalhando às vezes muito mais. Com certeza, com certeza. Nas grandes empresas, realmente, se você fizer uma pesquisa, mesmo que tenha ali um chefe que seja preto ou pardo, a minoria, né? Mesmo assim, o salário é menor. Exato. Mesmo assim, gente. E eu posso falar disso com experiência. Eu trabalhei numa empresa e nessa empresa eu tinha um gerente de recursos humanos. Sim. Esse gerente, ele arrumou um outro emprego e foi embora. Ele ganhava X, né? Daí me ofereceram a posição dele. Eu já tinha experiência, eu tinha mais formação que ele, mas o salário que me ofereceram era o quê? Menor que o dele.
né? Então é uma realidade mesmo isso, né? E quando a gente continua nessa pesquisa, os dados eles ficam mais assustadores ainda, né? Quando eles falam de segurança alimentar, eles dividem lá leve, moderada e severa. Severa, para quem não sabe, é a famosa fome, aquelas pessoas que elas realmente não têm o que comer dentro de casa, né? E dentro desse panorama da insuficiência alimentar severa, que seria a fome, dentro desse grupo de estudo, eles falam que 21% das pessoas negras passam fome, dentro daquele grupo que eles estudaram. Baixando um pouquinho, eles falam que 17% daquela população passa fome, seriam os pardos. E 11%, que são os brancos, estão dentro da situação. Então, quando a gente junta negro e pardo, a gente está falando que é discrepante, né? Que as pessoas negras e pardas, elas passam fome 4 vezes mais que uma pessoa branca. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa, você como mulher preta, né? Você acredita que a situação atual que a gente vive hoje, o panorama nosso atual, ele vem da nossa história lá de trás, quando a gente fala de colonização europeia, escravatura, uma abolição falsa da escravatura, né? E o racismo, né? Que hoje a gente se discute mais, mas ele é uma constante, né? E ele tem várias facetas. Qual que é a relação que você acha que tem toda essa carga histórica que a gente tem com a fome e a população negra? Eu vejo sim a relação com a colonização, a escravatura, respingos que como a gente se alimenta hoje, tá? Realmente o preto está nas periferias, marginalizados. Então, nessas vilas, nessas periferias, tem mercados especializados, hortifruti grangeiros, realmente em questão de qualidade? Não, o que a gente vai encontrar? As vendinhas, a vendinha do João, a vendinha da Dona Maria, que em sua grande maioria vende o quê? Produtos industrializados, produtos processados, ultraprocessados. Que são de mais fácil acesso, mais fácil acesso, pelo motivo do que ele dura mais tempo, né? Não é igual um alimento, um vegetal, que tipo, ele vai durar ali. Você tem um prazo para poder usar um vegetal, algum alimento mais in natura, você tem um prazo. E aí as grandes indústrias, né? O grande capitalismo fez com que a gente se moldasse nisso, né? Que a gente consumisse mais o industrializado, que é o mais fácil, que a gente tem um acesso mais rápido e, tipo assim, deixasse um pouco de lado uma alimentação mais saudável, que inclui o quê? Uma verdura, um legume, uma frutinha, uma fruta, né? Exato. E fora a questão de preço, né? Porque se você vai para um mercadinho pequeno, ele não tem o mesmo poder de compra do mercado grande. Então, quando você for comprar no mercado pequeno, você vai pagar muito mais do que você vai pagar no mercado grande. Com certeza. Então, consequentemente, todo aquele povo que primeiro era escravo, depois foi jogado pro morro, né? Sim. Então, assim, desde sempre, eles sofrem com a falta de acesso, né? É a falta de dignidade alimentar que a gente pode falar. É verdade, dignidade. É sério. Ô, Pri, e como a gente está falando muito em questão tipo em poder social mesmo, você acha hoje, com o que a gente tem no mercado, com os valores, você acha que é possível a gente ter uma alimentação saudável, tipo assim, num preço acessível? Porque hoje a carne vermelha pra gente é um valor muito caro, né? Um artigo de luxo. É um artigo de luxo, porque a gente vai pagar R$50 num quilo de carne, tipo, é muito caro, não tem muito sentido, né? Tipo, pro bolso, pro que a gente ganha, pro que vale ao nosso salário, então não tem essa conexão. Você acha que hoje, então, a gente com um valor mais baixo, a gente consegue chegar, tipo, no suplemento nutricional, atingir as vitaminas, tipo assim, me alimentando de uma coisa mais barata? Nós podemos nos adequar. Sim. Nos adequar. A velha e boa desembalar menos e descascar mais, né? Então, ideias como
fazer horta na sua casa. Pri, Super meu legal, né, Pri? Deus, Eu moro Super legal. em uma casa pequena. Como que eu posso fazer? Agora, tem tantas coisas, gente. Tem horta Estilo lateral, Vinho, né? É muito bacana. Tem também como fazer hortas comunitárias. Sim. Por que não? Isso eu acho que é até uma coisa Sim. que a gente, um debate que a gente pode também levantar, que é uma coisa super interessante, porque existem vários terrenos nas cidades aí que hoje são abandonados, tipo, que Verdade. são de posse ali do pessoal da prefeitura, que a gente poderia manter ali um plantio para que alimentasse aquele pessoal do bairro, entendeu? Porque Isso vale muito. é muito mais prático e fácil, né? Quando a gente tem alguém ali para poder participar com a gente, poder plantar, E tem colher. algo muito interessante, né? Antes da gente começar o bate-papo aqui, eu tava tendo uma conversa informal com a Priscila, e a Priscila, ela trabalhou na rede pública, né? Ela Sim. trabalhou atendendo clinicamente dentro da rede pública. E ela falou da importância dos programas do governo, da prefeitura, que tem ótimos programas, que tem um atendimento muito bom, só que com pouca procura. É isso mesmo, Pri? É verdade. Gente, para você, né, que está nos vendo agora, Sim. essa mensagem é para você. Muitas pessoas têm até vergonha de Sim. pedir o alimento, o arroz e o feijão. Não, nós temos programas especializados para alimentar quem não tem comida no prato, né? Então vale muito a pena procurar o seu postinho de saúde ali do seu Sim. bairro, buscar informação realmente, né, do que precisa dentro de casa. Então, o que você indicaria para uma pessoa hoje que está com um problema de falta de alimento, ou às vezes até de passar fome dentro de casa? Seria o quê? Procurar posto de saúde, assistência Postinho social? de saúde, assistência social. O primeiro é o postinho de saúde. No postinho de saúde, eles já vão encaminham, né? direcionar para assistência social. Assistência social. Importante, hein? É uma dica boa aí, viu, gente? Pra quem tem conhecido, importante né? mesmo, né? Com essa levada da insegurança alimentar, em relação também à fome, né, da insuficiência alimentar, é interessante a gente ressaltar também o crescimento das doenças não transmissíveis. Exato. Né? Então, com Exatamente. esse acesso realmente às vendinhas, o que é de fácil acesso para mim é o ultraprocessado, o processado, o fast food, as comidas rápidas, o andar apressado para você contra o tempo. É que hoje a gente né? sofre com isso, né? É verdade. Nós andamos contra o tempo, a gente trabalha, chega em casa, não tem aquele tempo pra, tipo, estar com a família, fazer uma comida, é tudo corrido, né? É verdade. Falta também no nosso esquema social, né? A gente foi tipo, muitos anos, foi guiado assim e não é parte da nossa sociedade hoje. Tipo, a gente não dá... Eu acho que aumentou muito a visibilidade do alimento, da alimentação, da gente comer mais saudável. Só que ainda falta, né? Tipo, aumentou bastante. Tipo, muita gente teve mais acesso. É que eu acho que ainda tá muito ligado, assim, é uma coisa que a Priscila falou, né? Que as pessoas têm vergonha delas dizerem que elas passam fome. É verdade. Elas têm vergonha. Imagina, deve ser uma coisa muito Tá difícil para um muito pai de ainda. família olhar e falar, poxa vida, eu não estou conseguindo sustentar a minha família, eu não estou conseguindo colocar a comida dentro do prato. Deve ser algo muito dolorido, né? Deve ser algo terrível. Então, assim, basicamente o que você falou não sinta vergonha e busque ajuda. É verdade. Busque Perfeito. ajuda, busque ajuda. Pri, você falou de doenças não transmissíveis. Você pode explicar pra gente o que seria essas doenças não transmissíveis para o pessoal entender em casa? Nós temos alguns exemplos, né, Sim. de doenças não transmissíveis. Hipertensão, Sim. a diabetes, né, a diabetes mellitus, né, a obesidade, tá? A magreza severa, que a gente precisa falar sobre isso também, né?
Doença pulmonar também enquadra nessa questão de doenças não transmissíveis. Sim. Em relação ao clima, em relação à Alimentação. a poluição do Sim. tempo, né? Pri, agora fala pra gente, o que Certo. você provou, o que você achou do nosso prato? Gente, sensacional. Gostoso? Que é delicioso, tá? O purezinho aqui, a polenta, o frango, como que é mesmo? O quiabo. Uma delícia mesmo. Compôs muito bem, muito E bem. você já conhecia esse prato como muamba de galinha ou você conhecia ele como o nosso famoso franguinho com quiabo? Com Que é certeza o que não. o espectador em casa deve estar com essa dúvida. Não, gente, eu conhecia realmente como franguinho na panela, Aham. quiabo. E o que você achou da história? Porque ele é um prato com descendência angolana, africana, um prato preto, que foi trazido pra gente e adaptado. Como muitas coisas da nossa alimentação, né, que foram tragas de fora, tragas por outros povos, outras culinárias, outras etnias. Então, você conhecia essa relação, que era um prato africano, um prato angolano que sofreu uma influência aqui no Brasil, e a gente tem hoje o nosso franguinho com quiabo? Eu sabia que era um prato advindo da África. Sim. Mas nós brasileiros, nós Não damos muito gostamos- valor, né? não damos muito valor ao... Eu acho que falta a gente valorizar, né? É verdade. Muito. Porque o preto ele foi esquecido, né? Foi deixado pra trás. E eu acho que isso sofre também na nossa alimentação. Porque igual a gente falou enquanto tava gravando, comer é um ato social também. Comer, ele se designa de... É político, exato. Ele é político. Ele se designa de religiões, de grupos, de etnias, de... É muita coisa que envolve uma alimentação, né? Não é apenas você comer. E quem tá vendo e falar que isso é besteira, que isso é papo pra boi dormir, é só a gente pensar. Você comeu uma massa, você sabe que ela veio da Itália. Você Pois come um é. risoto, você sabe que ele vem da Itália. Você vê algum prato, você sabe que é um prato que veio da França, da Europa, né? É verdade. Você vai comer lá o seu sushi, que não é feito do mesmo modo que é feito no Japão, você sabe que é um prato japonês, né? Muitas das vezes a gente olha assim pro prato africano Assim. com um preconceito. Um preconceito, Nossa, exato. É muito carregado. Exato. Tem muito tem tempero. tem Muito forte. Muito forte, Muito forte. Mas não, né? Na verdade, os países do continente africano, a maioria dos países, a base é vegetariana. Sim. Isso é muito curioso, né? Muito curioso. Isso é muito curioso. Nós, brasileiros, na verdade, deveríamos nos inspirar. Exato. Porque é uma alimentação saudável, né? E não no fast food. Exato. No fast food. Pri, uma perguntinha de chefe agora. Qual que é o seu prato preferido? Menino, Uma meu prato dúvida. preferido mesmo, sem relação à culinária africana, é Seu prato preferido. o velho e bom arroz com feijão, bife, salada de alface com tomate e banana. Amo. Amo um agridoce, arroz com feijão e banana, Amo. gente. Pra mim é comida de infância mesmo, sabe? Amo. Pri, eu não comentei com você, mas eu acho legal a gente abordar esse assunto, Certo. como você é nutricionista. Eu pesava 170 quilos, eu já fui uma pessoa bem obesa, já, tive muita dificuldade, eu tive uma dificuldade muito grande com a alimentação em si, porque pela falta, de informação também, pela falta de alimento, já passei por muita coisa que o alimento influencia e que faz muita diferença na nossa vida. E hoje que eu tenho uma alimentação mais saudável, antes quando eu pesava 170 quilos, que foi nos meus 16, 17 anos, eu tinha, igual você falou, das doenças não transmissíveis. Né? Eu tinha predisposição para diabetes, eu tinha hipertensão, eu tomava 4 remédios no dia. Eu fiz a cirurgia bariátrica, Certo. perdi 95 quilos, só que a cirurgia não é um milagre, né? A gente precisa depois continuar uma dieta, continuar uma alimentação. E hoje eu troquei totalmente minha alimentação.
Então, o Eduardo que sofre, que adorava um industrializado, um fast food ali, ele sofre. Fazem anos que eu não como. Olha aí, que bênção. Ele sofre um pouco, mas eu troquei minha alimentação tanto por entender mais sobre o alimento, tipo, pesquisar, enriquecer, tipo, pesquisar o alimento, o que ele vai fazer no meu corpo, o que ele vai trazer pra mim, entendeu? E hoje, assim, a gente se alimenta muito bem aqui em casa. A gente tem aquilo que você falou. Melhor a gente descascar do que desembalar, né? Exatamente. Então a gente aqui se alimenta com muita verdura, muito legume, uma proteínazinha. E o que você acha desse assunto da obesidade no nosso país relacionado ao fast food? Porque eu acho que foi o que mais me influenciou. Foi comer o industrializado, sabe? O embutido. Que eu acho que tem muita química, muita coisa, e foi o que me levou a isso, fora o meu fator genético, mas muito da minha alimentação também. Ô Cris, é ensurdecedor, Sim. é gritante a forma como a obesidade tem aumentado, Sim. né? É um assunto que a gente precisa realmente falar Debater, e né? pontuar o tempo todo. Porque é realmente uma questão psicológica, Sim. né? E não tá ligado ao dinheiro, né? E não tá ligado ao dinheiro. Exato. Não tá ligado ao dinheiro. São hábitos, né? São hábitos. Mas eu acho que foi mais por conta desses hábitos, porque a gente socialmente tem hábitos alimentares, né? Então Sim. depende muito da nossa estrutura familiar, como a gente cresce, o que nossa família consome, que eu acho que a gente é um pouco um espelho do que a gente aprende, né? Com o que a gente, assim, cresce aprendendo, né? Nessa atuação clínica, ao longo desses 7 anos, né? Atendi muitas pessoas em obesidade. Né? Então, realmente, o aspecto psicológico Sim. é necessário mesmo. É necessário. A gente não abordou muito esse assunto, mas é um assunto... E o tratamento, tá? Dos profissionais de saúde. A gente precisa se atualizar, porque hoje em dia, eu estava vendo até uma pesquisa, tá? Hoje em dia não existe a obesidade, mas sim as obesidades. Sim, são por graus, né? São vários tipos de obesidade, gente. Então, o obeso, esse obeso não é igual ao outro obeso, né? Então é preciso realmente debater sobre isso, né, Cris? Porque nossa alimentação é nosso combustível, né? É o que eu sempre falo pro Du. É como se a gente fosse uma máquina. Então o que a gente nutre nosso corpo, a gente vai ter um reflexo fora dele, né? Porque a gente tá nutrindo nosso corpo com aquele alimento, né? E cara, como é bacana essa mudança de mentalidade sua. Nossa, realmente. É muito mais do que a força de vontade. Sim, precisa. Né? É necessário, né? Imagina necessário... se a gente dependesse de força de vontade. Se eu dependesse de força de vontade, foi igual o médico disse pra mim, que com 21 anos eu estaria morto. Pois é. E eu tenho certeza que fale mais sobre isso que você passou, porque muitas pessoas lá em casa se identificam, né? Se identificam. E é um assunto que o Du sempre me fala e eu sempre deixo um pouco apagado, assim, não tenho vergonha nem nada, mas eu deixo, não sei, mas eu acho que também é um assunto que tem que ser mais falado. Sim. Porque a gente conhece muitas pessoas, né, Paixão? Muita gente. Tipo assim, que me encontram hoje e falam assim, nossa... Eu me inspirei em você, porque eu vi o seu processo, eu vi que você era uma pessoa, assim, obesa, eu tinha obesidade grau 3. Eu vi que você era uma pessoa, tipo, que você conseguiu recuperar, conseguiu se alimentar bem, tá com, tipo assim, tá bacana, entendeu? Aí eu sempre troco uma ideia, tem gente que quer operar, que vem conversar comigo também, a gente sempre... E te dá um gás maior. Dá. Pra prosseguir, né, a vida. Com certeza. Olha aí, que bacana. Ô Pri, conta um pouquinho pra gente, fala pra gente assim, qual seria o prato que você indicaria? Fala, não, esse prato ele é nutricionalmente rico, certo, bom e barato. Da culinária africana, gente, um prato delicioso e barato é o cozido. Exato. Meu Deus, que delícia, que delícia. É o quiabo, a abóbora, a cenourinha,
Nossa, é muito gostoso mesmo. E tem como você fazer ou com peixe Sim. ou com a carne vermelha. Uma carne branca. É uma carne branca. É muito gostoso e nutricionalmente É saudável, bom. Legal. Muito bacana mesmo. Ainda coloca uma saladinha ali. Finaliza com umas ervinhas frescas, né? Uma salsinha, um coentrinho. Um coentro. Coentro não pode faltar. É, exato. Mas, Pri, muito bom receber você hoje aqui com a gente. Verdade. Esse bate-papo Tá bom. foi maravilhoso. Que delícia, gente. Muito estar feliz de com coração vocês. mesmo, muito grato por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Muito agradecido de verdade. Eu tenho que agradecer esse convite e realmente me chegou, eu não pude dizer não. Aham. Não sei se você sentiu isso. Eu senti. Né? Eu não vou conseguir. Você tentou, né? Tentei. Ela tentou e eu Eu falei assim, tentei, eu eu falei, vou te cara, buscar em Arthur Nogueira. Eu não vou dizer não. É realmente um prazer estar aqui com vocês, A tá? gente que agradece. Espero realmente, assim, muitas bênçãos para vocês, no negócio de vocês, nos projetos de vocês, tá bom? Deus abençoe mesmo. Acho Mas uma muito coisa, obrigado. Pri, muito obrigado. Tá? Eu que Se agradeço. eu deixar o Cris aí, o Cris ele fala e não para gente, mais, a gente vai Eu aqui, sou meio não falante sei mesmo. me quanto tempo perdoe. a gente vai ficar conversando. Mas muito obrigado, a gente espera que você tenha gostado, Com que você tenha certeza. gostado do nosso bate-papo, Misericórdia. do nosso Da nossa franguinho. Com certeza. E você que tá aí, semana que vem essa peça rara tá aqui de novo, ensinando mais um prato pra você. A gente tem mais um convidado pra gente bater Mais um papo sobre mais um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar e aprender um pouquinho com a gente. Parabéns, Obrigado, viu, meninos. gente? Muito obrigado. Grato. Obrigada, gente. Obrigado.